Olá, meu nome é Liz Kimura e eu quero te apresentar o Super Planner LNK. Na versão em físico, em papel, ele tem 112 centímetros de largura e aqui são 90 centímetros de altura, então ele é grande. E como ele é muito grande, para poder mostrar e explicar de forma mais clara, eu vou utilizar o arquivo aqui na tela para que vocês possam me acompanhar. Então, quais são, em linhas gerais, as características deste planner? Ele é mais do que um calendário de parede, né? A ideia é que ele te ajude a planejar, organizar os seus eventos, os seus compromissos. Na descrição do vídeo, eu vou deixar essas medidas por escrito, para que você possa conferir antes, se você tiver interesse em adquirir, antes de adquirir, por favor, o local que você planeja colocar, experimente medir, porque eu já tive experiências com alunos e clientes que falaram, não cabe, ele é muito grande. Então, essa daqui é a visão do todo, e se vocês perceberem, nós temos aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, né? Todos os meses. Então, em linhas gerais, primeiro semestre, segundo semestre. Agora eu vou fazer um zoom. Quais são outras características? Ele tem a coluna dos dias úteis com a coluna de finais de semana. Então, eu tentei me adaptar a vários calendários que eu encontrei no mercado, mas como nenhum supria as minhas necessidades, eu decidi criar um para mim e estou aproveitando para compartilhar aqui. Talvez outras pessoas também se interessem, possa ser útil. Então, eu costumava dar treinamentos, aulas de final de semana e eu ficava com sábado aqui e domingo do lado de lá. E isso dificultava a minha visualização. Então, dessa vez tem coluna dos dias úteis e aqui coluna dos finais de semana. Como todo calendário nacional, ele vai ter feriados nacionais em vermelho, que já é um padrão a gente trabalhar com feriados nacionais em vermelhos. Só que eu, por exemplo, moro em São Paulo, então os feriados do estado de São Paulo e do município de São Paulo também me afetam. Aí eu aproveitei e inseri esses feriados, inclusive os pontos facultativos, mas como São Paulo e Rio são as maiores metrópoles, vocês vão reparar que ao longo do calendário vão ter esses feriados com uma cor em roxo, que são tanto os feriados do Rio de Janeiro como feriados de São Paulo. E aí vai estar por escrito se é um feriado, no caso, municipal ou se vai ser um estadual. Em São Paulo, nós temos um feriado estadual aqui, dia 9 de julho. No meio das férias escolares de inverno. Então, o feriado, ele consta assim, feriado estadual, para que a gente possa conferir. Se você é de outras cidades, outros municípios, também recomendo, na hora de personalizar o seu planner, coloque todos os feriados dos estados e municípios dos quais você tem relacionamentos. Então, clientes, fornecedores, é importante porque isso vai afetar esse seu relacionamento. Além disso, eu também inseri algumas informações que são úteis, como, por exemplo, o término do horário de verão e o início do horário de verão também. Então, o horário de verão originalmente está programado para o dia 19 de outubro de 2019. Ano passado, também, essa legislação já está definida, então já dá para saber quando que começa e termina o horário de verão. Mas com uma legislação foi decidido mudar ano passado o horário de verão. E qual que é o drama desse tipo de mudança? A maioria das pessoas se atrapalharam porque os próprios equipamentos eletrônicos já estavam programados. Então, celulares, tablets, computadores, até aqueles relógios que ficam na rua também. E aí
toda hora mudava, porque aí ele atualizava, aí a gente manualmente atualizava, e eu sei que, olha, virou uma confusão o início do horário de verão em 2018. Então, isso já está programado, então eu já deixo anotado. Por exemplo, Black Friday acontece na última sexta, na realidade a Black Friday acontece nos Estados Unidos depois do Dia de Ação de Graça, o Thanksgiving Day. Então, Thanksgiving Day norte-americano, que é diferente, é uma outra data na versão canadense, na versão americana é na última quinta-feira do mês. Então, por isso que ele varia, né? E neste ano de 2019 vai cair no dia 28, então a Black Friday vai ser originalmente no dia 29 de novembro, só que aqui no Brasil isso tem tomado outras versões, né? Então é a Black Week, o Black Mês, e aí já faz. Mas originalmente é essa data e eu já deixei anotado para, por exemplo, quando você já tiver, não sei, nos meses anteriores, já ficar de olho nessas compras para de repente não cair numa Black Fraud. Né? Então, esses são, por exemplo, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia da Secretária, o Dia Internacional da Mulher também. São algumas dessas datas comemorativas que já deixei pré-anotado no planner. O início das estações. Então, são algumas das anotações que eu já deixei colocado para que isso me ajuda a me organizar. Então, se tem, por exemplo, alguma outra comemoração, deixe pré-anotado, tipo o aniversário da empresa, né, ou os aniversariantes dos seus entes queridos. Eu coloco não apenas da minha família, mas também, como descendente de japonesa, a gente acredita em vida após morte. Então, a data de falecimento também eu deixo anotada. Porque a gente costuma celebrar missas para os antepassados e essas missas devem ser celebradas até a data ou antes, nunca depois. Dos vivos, tudo bem, a gente comemora a partir do dia do nascimento ou depois, mas dos mortos a gente costuma fazer antes. Então, eu já deixo pré-programado esse tipo de atividade. Outra característica que você vai perceber no nosso Super Planner é que todos os meses eles estão, eu vou enquadrar assim, estão todos eles em 5 semanas. Por quê? Eu tenho muitos compromissos, um dia inteiro de atividades. Aí sabe quando você ganha 2 metades? Isso para mim era um horror. Então eu decidi fazer ele em 5 semanas. Então, repare, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, de maneira a pegar o finalzinho do mês anterior e o começo do mês seguinte. Então, por exemplo, como o dia 1º deste ano caiu numa terça-feira, aqui na segunda eu já deixei uma miniatura de dezembro. Porque às vezes no começo de janeiro, no começo do ano, você ainda tem que recapitular algumas datas, alguns acontecimentos do mês anterior. Da mesma maneira no final. Então, quando você chega em dezembro, o que acontece? Nós temos aqui, como dezembro é a segunda-feira, eu vou fazer desse jeito, porque essa coluna aqui ainda é novembro. Então, dia 1º de dezembro vai cair num domingo. Então, segunda-feira, né, lembrando que esse é o calendário que é dias úteis, coluna de dias úteis e de finais de semana, então sempre começa na segunda-feira. E a segunda-feira, então, é dia 2, e aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 semanas, e aqui no finalzinho a gente tem 1, 2 e 3 de janeiro, e nós temos uma miniatura de janeiro e fevereiro, porque o carnaval de 2020 vai cair no dia 25 de fevereiro. Então, aqui do ano passado, por exemplo, de 2018, tinha janeiro, fevereiro e março. Por quê? Carnaval de 2019 cai no dia 5 de março. Então, sempre deixo essas miniaturas, porque às vezes o planejamento para o ano seguinte está condicionado a antes ou depois do carnaval. Então, eu já deixo essas miniaturas aqui para facilitar. E aproveitando que a gente fez um zoom aqui, tem pessoas em anos anteriores que me perguntaram o que são esses logos. Então, o primeiro logo nós temos da J-Play,
que é a empresa que está viabilizando a gravação desse vídeo, a edição desse vídeo. Então, em vários dos meus vídeos, vocês costumam ver o logo aqui em cima, no cantinho da J-Play, que é o meu parceiro na gravação dos vídeos. A Tokyo Design é do designer Renato Hayashi, que foi quem, quando eu tentei me adaptar aos vários calendários e não conseguia, eu liguei para o Renato e falei, Renato, sabe aquele post-it amarelinho? Por favor, desenhe o planner de maneira que cada dia tenha o tamanho de um post-it. Isso, então, reparem, aqui eu vou deixar aqui no começo para vocês verem. Essa é um televisor, uma tela de 55 polegadas. Então, repare, eu tenho só janeiro, fevereiro e março, eu tenho os 9 primeiros meses. Os 3 últimos meses não cabem nessa tela, tá? Essa tela já é enorme e o planner é maior ainda. E repare, ele tem exatamente, esse seria o tamanho físico do planner, que é a partir de um post-itzinho amarelo. Então, porque às vezes eu tenho compromissos que bloqueiam a minha agenda o dia inteiro. Então, é mais fácil eu anotar. E por que eu recomendo anotar no post-it? Porque tudo muda, é incrível, os nossos compromissos sempre mudam. Aí qual que é a vantagem? Você simplesmente gruda o post-it com aquele compromisso e aí recebe uma ligação, uma mensagem avisando que mudou, então simplesmente eu desgrudo e grudo numa nova data. Então é assim que eu tinha originalmente planejado este planner. E no post-it, hidrográficas borram, né? Você escreve, depois passa a mão, por exemplo, ele acaba borrando. Então eu recomendo utilizar canetas permanentes. E existem marcas que você tem a ponta grossa e ponta fina. Então é para você marcar o que é a informação principal do seu compromisso e os detalhes, como horário, o endereço, pessoa com quem você vai entrar em contato. E às vezes, pelo menos para quem mora em São Paulo, a correria é tão grande que eu gostei dessa outra marca, que chama Stick Note, que 3 deles cabem num dia. Então, mais ou menos compromisso de manhã, tarde e à noite. Né? E o que eu criei? Uma posição de maneira que os compromissos que estão confirmados, eu coloco na posição horizontal. Então, aqui, horizontal é confirmado. A confirmar, eu coloco, por exemplo, na diagonal. Então, eu sei que naquele dia eu tenho um compromisso que está previamente agendado, mas ainda não está confirmado. E quando ele é, por exemplo, cancelado, eu coloco na vertical. Porque antes eu tirava, foi cancelado, eu tirava o post-it e apareciam uns buracos na minha agenda. Eu falei, nossa, eu não fiz nada naqueles dias, então isso me dava uma angústia. Aí foi quando eu vi, não, tinha, mas aí eu coloquei na vertical para saber que ele foi cancelado. Então é uma forma que eu encontrei, usando ele na prática, uma maneira de me ajudar. E as cores eu uso para diferentes categorias. Como a minha cor favorita é o rosa, no rosa eu costumo colocar compromissos pessoais. Em outras cores eu coloco, por exemplo, eu trabalho com home office, então compromissos externos eu coloco em azul, o logo da minha empresa é o roxo, então no post-it roxo eu coloco as minhas aulas, palestras, cursos sobre mapas mentais. Então, se eu vou dar aula fora de São Paulo, eu uso o laranja, por exemplo, para bloquear o dia anterior e o dia seguinte, que eu estou no translado, né, que eu estou viajando de um lugar para outro, então eu já deixo bloqueado o dia anterior e o dia seguinte, para não... Sabe quando você encavala compromissos de um jeito e passa aquele estresse? E eu pensando, puxa vida, se foi eu que escolhi as datas, eu que tenho o poder de negociar as datas, por que eu me coloquei numa posição em que eu sentia assim que eu estava muito estressada? Então, por isso que eu já deixo pré-programado, bloqueadas as agendas antes e depois.
Então, são algumas coisas práticas que eu fui vendo ao longo da utilização do planner. E, por exemplo, eu não escrevo no planner. Eu busco usar o post-it e no post-it que eu escrevo. Existem apenas dois tipos de informações que eu efetivamente escrevo nele. Uma são os aniversários. Então, tanto aniversários da família, de amigos, esses aniversários a gente anota porque isso não vai mudar. A pessoa não vai mudar o dia do aniversário dela, vai continuar sendo aquele mesmo dia. Segundo, compromissos que já passaram, compromissos que já aconteceram. O passado também não muda. Então, esse tipo de compromisso, sim, eu escrevo. No demais, eu costumo usar o critério das cores, e aí você pode cruzar, por exemplo, se você usa post-its todos da mesma cor, de repente você usa as canetas de cores diferentes, com tipos de categorias de informações diferentes. E é importante, num cantinho, você escolher, colocar uma legenda, porque às vezes você muda de cor e no início pensa, por que será que eu mudei de cor? Então, como que eu coloco essa informação? Tá vendo que aqui em janeiro tá o início de fevereiro? Então, esses dias, na realidade, estão até com a letra bem pequenininha, para te avisar que, olha, ele tá, na realidade, a gente já avançou no mês seguinte. Então, no mês seguinte, vê que os números ficaram maiores, mas o mês anterior ficou pequenininho. Então, esse tipo de lugar é onde eu coloco a minha legenda, porque assim ele não atrapalha o meu calendário. Eu sempre recorro a ela para manter, esse padrão da minha legenda. Eu já tive feedback de aluno que falou que o post-it não cabia. Aí eu pensando, Aí, na realidade, depois a própria pessoa tinha se dado conta que ela tinha tentado colocar o post-it na vertical. E ele foi planejado para o post-it na horizontal. Aí sim cabe no dia. E na realidade eu sinto assim que esse daqui é uma cocriação, porque ele tem todos esses elementos de feedback das várias pessoas com quem eu tive a oportunidade de ter contato. Então, esse horizontal, uma das minhas alunas lá de Porto Alegre falou, Liz, eu não tenho nenhuma parede. E quando eu estive na casa dela, realmente era móveis, janela, não tinha nenhuma parede disponível. Eu falei, e agora? Mas quando eu percebi, ela tinha uma porta livre. Aham! Então, o que nós fizemos? Desenvolvemos para ela uma versão vertical. Então, dessa maneira, você pode colocar na porta. E o que eu percebi? Aqui no Brasil, as portas não estão padronizadas. Então, eu tive situações em que repare, essa daqui é a versão vertical. Vamos fazer ok, carregando. E o que alguns clientes me explicaram? Que eles cortaram pela metade, porque ficou o primeiro semestre acima da maçaneta e o segundo semestre abaixo da maçaneta. E como ele tem aqui de largura, esse espaço aqui é de 75 centímetros e de altura 1,34 m, é quase da minha altura. Então, ele é muito grande. Quer dizer, eu não sou tão grande assim, Mas algumas outras anotações que eu coloquei, por exemplo, eu tenho vários amigos chineses, eu também gosto de horóscopo chinês. Então, no ano de 2019, dia 5 de fevereiro, é quando começa o Ano Novo Chinês, que é chamado do Ano do Porco ou o Ano do Javali, que o javali é o porco selvagem. Então, é aqui que começa o Ano do Porco. Então, por exemplo, eu que moro em São Paulo, no bairro da Liberdade, que tem vários asiáticos, então, normalmente, eu suponho, agora eu já não sei se vai ser no final de semana anterior ou no final de semana seguinte, vai ter lá na Liberdade festividades, uma comemoração especial sobre o Ano do Porco. Então, faço convite para visitar, que sempre é muito animado, é muito bacana. Essas daqui, então, em linhas gerais, são as características do planner.
Por isso que a primeira coisa, meça o espaço para ver se você realmente tem espaço. Porque quando eu comentei da cocriação, foram criados outros planners. Por quê? Teve pessoas que me falaram, Liz, foi a coordenadora da escola da minha filha, onde ela queria presentear o namorado, mas ela falou, ele é muito grande para ficar enrolando e carregando de um lado para o outro. Você tem uma versão portátil? Eu pensei, uma versão portátil? Vamos ver. O que nós fizemos? Criamos o planner aqui só com o mês. Então, e colocamos uma espiral e aí ele só tem o tamanho de um mês. Só que ele ficou muito grande. Então, o que ainda ficou grande, porque ele não cabe no envelope, ele não cabe dentro de uma bolsa, por exemplo, de uma mochila, né? Então, e ficou ideal para quem tem espaços pequenos. Então, quem mora num loft, por exemplo, né, onde, sabe, tá tudo muito otimizado, inclusive as portas. Então, esse daqui ficou, digamos assim, transportável, né, um pouco mais fácil de transportar, mas o ideal ainda é colocar num único lugar e deixá-lo. E quando eu falei da cocriação, o que eu tentei fazer? Dobrar o final de semana. Eu achei que não deu certo, porque quando você não vê, sabe, não está aos olhos, você esquece. Então, é importante ficar visível, né? Então, nessa questão da cocriação dos feedbacks que nós recebemos, o que eu fiz? Criamos um outro que o final de semana foi... Então, vejamos aqui. Deixa eu ver. Isso daqui é o menor que eu consigo colocar do arquivo. Então, se eu conseguir diminuir mais o arquivo, eu conseguiria mostrar, porque aí o final de semana ficou do tamanho de um post-it. Então, se você tem menos compromissos de final de semana, né, então, e por exemplo, vai viajar, aí ele cabe o post-it, né, bloqueando aí a sua agenda para o final de semana. Por isso que essa versão, uma vez que foi criada, a Adriana deu um outro feedback, que ela veio fazer o curso de mapas mentais comigo e as nossas filhas têm o mesmo nome, elas são Xarás. E ela reparou, falou, nossa, tem um post-it, 2, 3. 1, 2, 3 post-its, então se dividir aqui no meio entre quarta e quinta-feira, ficaria metade do tamanho. Oh, que ideia maravilhosa! Então, o que nós fizemos? Esse daqui é o arquivo, então a espiral fica aqui no meio. E a hora que você fecha, porque quando você tem ele aqui aberto, ele é aproximadamente o tamanho de uma folha sulfite, né? E aí, então, fechado, ele vai ficar meia sulfite, um A5. Né? Aí sim, aí ele cabe dentro da minha bolsa, aí ele cabe no envelope, aí sim ele é transportável, ele fica, mais que transportável, ele fica portátil, né? Que aí você carrega com você e tem. Qual que é o porém? Se você usa os dois, o anual e esse daqui, precisa manter a disciplina de manter as suas agendas todas atualizadas. Então, toda semana eu paro para conferir. Né? E tive pessoas que falam que para mim isso daqui não é legal, porque eu preciso tudo no celular. Né? Eu também tenho os meus compromissos todos no celular. Só que é um zoom in, é tão detalhado que eu não consigo ver como que um compromisso que eu assumo, ele impacta os dias anteriores, os dias seguintes, as semanas seguintes. Então, eu prefiro assim ter uma visão do todo para então assumir um compromisso e não chegar na véspera e cancelar. Né? Por exemplo, dia 25 de janeiro é o aniversário de fundação da cidade de São Paulo. Então, às vezes você marca compromisso no dia 24, no final do expediente, só que vira um tumulto o trânsito de São Paulo, porque está todo mundo viajando para pegar o final de semana prolongado. Né? Aí, a hora que você chega naquela data, vixe, eu vou chegar atrasado, estou preso no trânsito. Né? A gente pode fazer a reunião online. Então, sabe, esse contratempo na véspera era previsível, não era? A gente podia, se tivesse olhado um pouquinho, né, visto o que está acontecendo ao redor, isso era absolutamente previsível. Então, quantas vezes a gente se envolve nesse tipo de situação? Por isso que esse daqui é só que
na prática, o que que eu faço? Eu gosto muito de seguir o livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do Stephen Covey, em que ele recomenda você fazer o seu planejamento semanal. Então, quando eu estava andando com esse meu planner, o que acontece? Eu andava com outro caderninho para fazer o mapa mental do planejamento daquela semana. Então, nós fizemos uma outra versão em que você tem aquela visão mensal e na sequência entra a versão, deixa eu ver se, aqui, a versão daquela semana. Então, aqui, esse espaço em branco é para que eu possa fazer a anotação do meu mapa mental com o planejamento daquela semana, respeitando os compromissos assumidos ao longo daqueles dias. Então, onde que eu vou encaixar as minhas pendências, onde eu vou encaixar as minhas tarefas. Então, desse jeito, vão na semana seguinte, então vai ter lá 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Né? Então, aí você vai virando as páginas, então você tem o mês e na sequência do mês, as páginas seguintes são exatamente aquela semana, ela vai lá para cima e o resto fica em branco para você fazer as anotações referentes às reuniões daquela semana, referente ao seu to-do list, a sua lista de pendências daquela semana. Então, é desse jeito que eu tenho criado eu diria que é mais do que uma agenda, né? É um planner, é um organizer, né? É uma ferramenta que te ajuda a organizar os seus compromissos, a planejar os seus eventos e ter aí conseguir fazer dessas nossas 24 horas serem mais efetivas, né, e eficazes. Dicas. Eu tenho para grudar o planner, eu gosto de usar essa fita dupla face, siliconada, transparente, que foi a dica do Rui. Então, Rui, agradeço pela sua dica. E eu grudo ela. Eu vou mostrar também, a gente vai pegar a câmera e vamos fazer um close-up, né? O que eu faço? Eu pego uma fita e grudo aqui atrás do planner. E aí eu grudo a fita dupla face em cima da fita, porque como eu troco todos os anos, a hora que eu fui trocar, ele rasgou o papel. Eu não gostei que rasgou. Então, eu grudo a fita e em cima dessa fita eu coloco a fita dupla face. E como ela é siliconada, ela é fácil de tirar, você consegue tirar com fio dental e sem estragar a sua parede. E aí, nas versões portáteis, eu, por exemplo, senti a necessidade de ter os dias como falo, os meses, porque às vezes eu recebo convite para dar palestra lá foi em 2018, então foi 2016. Então, em 2016, quando era janeiro, fevereiro, eu recebi 2 convites para dar aula, para dar palestra no dia 5 de agosto de 2016. E eu assim, 5 de agosto? Em que horas? Porque no meu planner já estava escrito que era a abertura das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Aí, até a pessoa que estava me fazendo convite passou, nossa, jura? Então, porque quando a gente estava perto das Olimpíadas, estava no noticiário de tudo quanto é lugar, mas lá em janeiro a gente já não percebia, sabe, só tinha assim, o calendário em branco. Então, o que eu fiz? Percebi que a cada 2 anos nós temos eventos que nos impactam. Então, a cada 2 anos temos eleições e no ano das eleições nós alternamos entre Olimpíadas e Copa do Mundo. No ano passado, por exemplo, 2018, o que nós tivemos? A Copa do Mundo da Rússia. Então, tinha lá o dia da abertura da Copa e a gente tinha a bolinha de futebol no período todo da duração da Copa e o último dia, quando eu falava que o Brasil ia levantar a taça, né? Mas agora já passou, não foi para nós dessa vez, né? Então, eu já tinha previsto essas informações no planner, porque, repare, esse é o tipo, por mais que você, por exemplo, não goste de futebol, isso possa
isso vai provavelmente impactar a vida de todo mundo, ainda mais no Brasil. Né? Então, com certeza isso impacta. E nesse ano de 2019, digamos que é um ano mais light, porque a gente não tem nenhum desses eventos. Agora, para o ano que vem, 2020, temos, por exemplo, as Olimpíadas em Tóquio. Vai ser em julho e agosto de 2020, teremos Olimpíadas em Tóquio. Aí depois disso tem as Paralimpíadas, existem Olimpíadas de Inverno, que já não tem um impacto tão grande na nossa agenda, mas as Olimpíadas, ainda mais no Rio de Janeiro, no Brasil, eu falei, com certeza isso vai impactar. Então, esse tipo de anotação eu deixo feito no planner. Né? Então, é claro, se você tiver interesse, eu tenho ele pronto, é só entrar em contato. Aqui na descrição do vídeo vai ter o link de como entrar em contato comigo, como fazer o pedido. Inclusive, para facilitar, nos meses de setembro, eu já deixei anotado o WhatsApp, né, e o e-mail para que quem tiver interesse em adquirir do ano seguinte já está disponível para ser adquirido a partir de setembro. E a nossa política é aquela, quem compra antes, compra com condições bem especiais. Então, já para lembrar a pessoa de se programar para o mês de setembro. Eu vou então mostrar as versões em físico, tudo bem? Como prometi para você, esta é a versão em físico. Eu vou comparar com uma folha sulfite, olha só a parte do calendário fica faltando o domingo, né? Como ele tem a margem, ele ainda é maior do que uma folha sulfite. Mas se você tem esse espaço que te permite utilizar né, os maiores, eu prefiro o anual, porque aí você tem realmente a visão do todo. Mas nessa impossibilidade, essa é uma solução interessante para quem tem um espaço menor. Agora, se você precisa carregar de um lado para o outro, a versão que nós criamos é assim. Então, ele aberto, por exemplo, repare, ele tem aqui, né, o final de semana, por isso que comparado com uma folha A4, repare, ele realmente é um pouco maior, né, que um A4, por isso que o final de semana tem o tamanho de um post-it e quando você fecha, ele cabe numa bolsa perfeitamente. Só que eu preciso da versão semanal, então o que eu fiz? Eu tenho a necessidade de acessar um mês específico. Então, de repente, eu vou lá num mês específico e já consigo abrir direto naquela página. E nas semanas seguintes, repare, eu tenho essa primeira semana aqui, aí a segunda semana do mês eu tenho na página seguinte. E assim por diante. Então, eu consigo ter o espaço para fazer anotações. E aqui, então, terminou na quinta-feira, dia 31 de outubro, começou o mês seguinte. Então, reparem que em outubro, ele não começou, em novembro, não começou com o dia 1º de novembro. Porque dia 1º de novembro está aqui na última semana de outubro. Então, ele vai, porque a semana não vai se repetir. Então, a semana está aqui e ele vem o mês seguinte e aí a segunda semana de novembro. No caso de setembro, repare, ou setembro, então vou colocar aqui agosto. No caso de agosto, você vê, o mês de julho, ele está com os números menorzinhos, porque eles já estão repetidos na semana anterior. Aí, o mês que está em vigor, ele já tem um número maior. Em setembro, ele não está pequenininho, ele está do mesmo tamanho porque esse dia não está se repetindo na página seguinte. Né? Repare que aqui eu estou com agosto, quando entro para setembro, ele já começa direto no dia 2, porque dia 30 de setembro eu fiquei 1, 2, 3, 4, 5 semanas para incluir
o 1º de setembro, eu teria que abrir 6 semanas. Então, o padrão é todos os meses tem apenas 5 semanas. Então, o dia 1º de setembro ficou para lá e aqui repete, né, o comecinho de outubro. E eu peguei eu grudei o post-it, reparem aqui. Eu tenho no meu, aqui no final, um acetato que eu coloquei as cores e criei aqui o meu código, a minha legenda, para saber que tipo de cor que eu uso para que tipo de compromisso. Então, nos treinamentos presenciais e também nos online, eu ajudo as pessoas a identificarem quais são esses tipos de compromissos, tipos de categorias de compromissos, para você poder se ajudar, se agendar melhor. Então, qualquer dúvida, por favor, me mande um WhatsApp no 11 99213 2755 ou um e-mail no contato@lnkconsultoria.com.br. Mais uma vez, meu nome é Liz Kimura e agradeço imensamente por me acompanhar até aqui. Você lembra quando eu mencionei que eu só escrevo no planner dois tipos de informações, aniversários e o que já passou? Na realidade, eu também escrevo se eu tiver esse tipo de caneta em mão. Ela é da marca Pilot, do modelo Friction. E qual que é a diferença? Eu posso anotar, não sei, de repente aqui, médico. E mudou, não vai ser mais nesse dia. Então, eu posso simplesmente apagar. Não é legal? Eu adoro essas canetas. Então, ela tem... Então, o que que eu faço aqui? Esse de cá. Eu costumo fazer o meu planejamento das pendências daquela semana. Então, eu monto aqui o meu to-do. A título motivacional, eu já consegui realizar a maior parte das minhas pendências. Então, por exemplo, quando tem a ver com pagamentos, eu costumo ter um tronco específico com contas a pagar e contas a receber. Preciso melhorar, né? Contas a receber tem que aumentar também. Nós vamos mudar aqui nossas crenças. Antigamente eu tinha um tronco de telefonemas e ficava deste lado. Hoje, às vezes são pessoas especificamente que eu preciso contactar, que às vezes eu tenho que mandar alguma mensagem, eu ainda mantenho deste lado. Coisas para fazer na rua. Se eu não tenho o marrom, eu uso o preto. Então, antes a Pilot tinha trazido 5 cores e agora chegaram mais 5 cores. Então, temos nas principais papelarias do Brasil, você encontra. E aqui, muitas das vezes eu coloco o bairro, para então montar o meu roteiro e onde eu preciso ir. Qual é o lugar, o que que eu preciso fazer. Então, aqui é onde eu coloco o telefonema. Então, eu já deixo aqui o DDD e o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o número de telefone, com quem eu preciso falar. E o que precisa ser dito. Então, eu já deixo aqui a minha pauta do que eu preciso conversar com a pessoa. Aqui, por exemplo, eu posso ter um tronco dos clientes da LNK. Então, eu faço na cor do logo. E aqui pode ser dividido entre clientes, fornecedores, e assim por diante. E conforme as pendências são realizadas, eu simplesmente vou ticando entre o realizado e na semana seguinte eu faço a revisão do que aconteceu e passo a limpo pro... e claro, coisas que eu errar, por exemplo, então de repente, não sei, algo
que eu errei. Então, às vezes as pessoas escrevem meu nome com S, falando Flor de Lis, mas o meu nome rima com feliz, então ele é com Z. Então, esse tipo de caneta me permite. Se você importar do Japão, aí vai ter versões de marca-texto, ponta fina, como 03, 05, estilo hidrográfica, vai ter várias outras possibilidades, mas já 10 cores ajuda um bocado. Então eu deixo aqui a minha dica e na descrição do vídeo vou deixar anotado também o nome da marca e o modelo da caneta. Lembra quando eu comentei de como eu grudo o meu planner? Este daqui é o planner de 2018, do ano passado. Então, repare, aqui atrás, o que eu fiz? Eu grudei essa fita e aqui eu grudei a fita transparente siliconada. Então, quando eu fiz isso em outros anos, direto no papel, esse aqui rasgou. Então, por isso que eu grudei essa fita e para transportar aqui, para a gente fazer a gravação, eu só grudei um plásticozinho para ele não grudar em outros lugares e transporto ele dessa maneira. Fica aqui mais uma dica. Qualquer dúvida, mande aqui nos comentários do vídeo ou entre em contato conosco. Aqui está o nosso WhatsApp e o nosso e-mail. Nas redes sociais também você encontra meios de entrar em contato conosco, seja pelo Instagram, pelo Facebook, pelo LinkedIn, pelo Twitter. E eu vou mostrar as versões em físico para você ter uma noção de como que é o tamanho, como que é a proporção. Eu sou apaixonada por elas. E se você tiver alguma dica, por favor, algum feedback, vai ser sempre muito bem-vindo. Afinal de contas, o Kaizen tem essa filosofia, né? Tudo pode ser melhorado, inclusive o que está bom. Então, se você tiver alguma dica de como você faz a sua organização, por favor, eu vou ficar muito feliz em incluir aqui nas futuras versões. Eu agradeço muito por ter assistido até agora. Se quiser, eu peço para se inscrever no nosso canal e também acionar o sininho para receber o aviso dos nossos novos vídeos. E se você acha que essa ferramenta pode impactar, pode ajudar alguém, por favor, compartilhe aí com seus amigos e vamos aqui para um Brasil, afinal de contas a nossa bandeira fala ordem e progresso, então acho que nos ajudando na nossa organização, com certeza nós também podemos progredir muito mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!